Bom dia, boa tarde, boa noite, você que acompanha a gente. Esse é o canal Ideias Soltas ao Vento. É o primeiro vídeo desse ano, a gente vai falar um pouco, esse canal que nasceu, né, para discutir um pouco da realidade do Brasil e do mundo, na perspectiva de um governo Bolsonaro. A gente passa esse momento e a gente vai começar a discutir um pouco das futuras perspectivas com a eleição para o terceiro mandato de Lula, né? De mais nada, deixa eu me apresentar. Para quem não conhece o canal, esse é o canal Ideias Soltas ao Vento. Eu sou José Benito, professor de História, e criei esse espaço como lugar de debate para algumas ideias, análises, provocações que eu faço aqui. Como lugar de debate mais importante para mim é o seu comentário, então a gente sempre pede para você ver o vídeo até o final, tendo algo a criticar, comentar, faça nos comentários. E a gente pede também que você deixe seu like, aperte o polegar para cima, você pode fazer isso agora. Se não gostou no final, você desaperta, critica. E se inscreva no canal, aperte em inscrever, você vai estar lá inscrito. Todas as vezes que a gente lançar o vídeo aqui, tirando a época de final de ano, a gente tenta fazer isso com uma periodicidade mais ou menos semanal, você vai ser notificado ou notificado. Bom, como eu disse, a ideia aqui é a gente analisar, hoje é dia 4 de janeiro, esses primeiros 4 dias do governo Lula, alguns sinais que já foram feitos, no sentido de marcar a posição do que vai ser o novo governo e do que ele vai se diferenciar desses 4 anos de barbárie, de uma ideologia da morte, que funcionava como linha auxiliar e legitimadora de um ultraliberalismo econômico que se solidificava a partir de uma lógica dicotômica de bem contra o mal, enfim. Então a ideia é a gente fazer um vídeo bem rápido. Eu quero fazer ainda esse mês um vídeo longo sobre os dados orçamentários do orçamento do projeto de lei orçamentária que foi encaminhado pelo Bolsonaro para o Congresso e que sinaliza o tipo de visão de Estado e de sociedade que essa galera que saiu do poder tinha, né? Uma sociedade excludente, uma sociedade para poucos, onde o Estado não é destruído, muito pelo contrário, ele é capturado por um pequeno grupo com grande poder econômico. Então, eu quero fazer esse vídeo, mas esse vídeo eu vou ter que editar, porque tem muitos números, sempre com a contribuição do companheiro Paulo Lindsay, da Auditoria Cidadã, uma das pessoas mais atentas aos números. Mas esse primeiro vídeo do ano é mais um tratado sobre as impressões do governo Lula, do que vai ser esse governo Lula. 4 dias é muito difícil de você tentar mapear o que vai ser um governo que tem como primeira característica chamada Frente Ampla. É um governo de coalizão com várias linhas de atuação, desde setores mais conservadores, inclusive setores fisiológicos, que infelizmente é o que é comum na política burguesa. Não dá para se imaginar algum modelo burguês sem essa lógica fisiológica. Essa é a democracia burguesa por natureza, não é o Lula, não é o Bolsonaro, enfim. É a lógica de quem tem poder, atua às vezes menos como representação coletiva de seus eleitores e mais como representação pontual daqueles que ajudaram na sua eleição e ajudaram que ele galgasse esse espaço de poder. Mas enfim, é um governo de coalizão onde essas coisas ficam mais afloradas, a gente de direita, a gente de esquerda, de uma fé mais à esquerda, né, no que deve ser o modelo de Estado, de país. Mas o que é interessante é que o governo sinaliza, acho que essa é a grande marca do começo do governo, com uma posição extremamente mais radical do que foi, por exemplo, os 2 governos Lula, lá de 2003 e 2007, né? 2003, 4, 5, 6, 2003, 2007. 2002, 2009, perdão. Esse governo Lula, que foram governos onde as concessões, o grande acordo nacional, principalmente com o grande capital, estiveram visíveis desde o primeiro momento, inclusive com a carta aos brasileiros, que não foi aquela carta aos mercados financeiros, né? Em que Lula assumiu o compromisso com, por exemplo, o pagamento dos juros da dívida pública, com a priorização desse pagamento, que é o que o pessoal da Auditoria Cidadã, sempre indico aqui, auditoriacidadã.org.br, vejam os debates que eles fazem sobre orçamento público para entender um pouco das entranhas econômicas do Estado. Afinal, a infraestrutura econômica realmente é a base de tudo. Não é a única, mas tem uma posição central, e ali você fica claro que tipo de Estado era aquele que a gente tem ao longo do tempo, um Estado dominado pelo capital financeiro, que Lula em 2003 se compromete. Estranhamente, desde que ele foi eleito, ou surpreendentemente, não estranhamente, ele tem feito um ataque a isso, ele tem deixado isso claro. Se isso vai se configurar na prática, é aquilo, né? As impressões
e as sinalizações e aquilo que está sendo feito na prática. A gente precisa analisar nesse dia 4 de janeiro os primeiros dois momentos. Ele sinaliza, por exemplo, que vai ter uma política menos condescendente com o capital financeiro. Só o fato de expor o capital financeiro numa sociedade onde ele nunca foi exposto, onde ele sempre foi tratado como parceiro e produtivo, onde sempre foi aceito o discurso que eu critico muito aqui nos meus vídeos, limitados de que a economia de um país é a economia de uma dona de casa. Esse tipo de coisa nunca foi atacado, e o Lula, desde antes, né, da sua posse, ele tem dito que a prioridade é a sociedade, é o coletivo, é o bem-estar das pessoas, é o direito à vida, que é o primeiro direito inalienável, né? Eu fico vendo muita gente discutir o direito à propriedade. O direito à propriedade está na origem das discussões liberais, e são os vários liberais, né? Você tem aí gente como Marat, gente como Robespierre, que não são comunistas, tão longe disso, que falavam da prevalência do direito à vida, inclusive contra o direito à propriedade, que é o grande temor, né, de uma sociedade ideologicamente dominada, fugindo um pouco do assunto, mas eu já volto, por uma lógica de um comunismo que tomará seus bens, ou seja, a ultra-sacralização de um direito à propriedade, a ponto de produzir loucuras, né? Esse direito à propriedade pleno e sagrado nunca foi para bons liberais o último direito. O primeiro direito é o direito à vida, e voltando, o Lula tem dito que esse é o direito prioritário, dar comida à população, atender às necessidades de saúde e educação. Então, está sendo formulado um discurso mais à esquerda, um discurso crítico ao capital, que entende, inclusive, que o capital legitimou e apoiou o governo Bolsonaro. Vamos ter claro, o capital só não legitimou mais e apoiou o governo Bolsonaro pela incompetência do governo Bolsonaro, inclusive de gerir políticas econômicas, inclusive porque, ao final de seu governo, Bolsonaro se entrega ao mais desbragado populismo, entrega dinheiro à mão de políticos, dinheiro esse que poderia estar sendo utilizado na cabeça dos grandes capitalistas para a dívida pública. Então Bolsonaro cai por isso. Não é por uma questão que o capital tem ética, responsabilidade, aquela menina com voz de possuída do comercial do Itaú. Não é isso. O capital desiste porque Bolsonaro é um cara incompetente, é um cara, por incrível que pareça, com menos compromisso que o Lula. Mas esse novo Lula que chega, que diz que o povo é prioridade, que critica o teto de gastos, que é uma excrescência, a gente já falou aqui, não existe lugar nenhum do mundo uma âncora fiscal baseada em gastos correntes, ainda mais vinculada à Constituição. Procurem os vídeos que a gente fala do absurdo do teto de gastos aqui, quem tiver interesse. A gente explica um pouco mais tecnicamente isso. Então Lula faz essa crítica, retoma pautas que eu chamo, que no governo Bolsonaro foram extremamente maltratadas e que geraram uma violência contra gays, lésbicas, negros, índios, defensores da causa ecológica, né? Bolsonaro vivia nessa lógica fascista de produzir uma identidade bélica a partir de identidades, a partir de figuras, né, consideradas como seus opositores, né? Você criava um estereótipo para todas essas categorias, apresentava essas categorias como desvirtuadoras de uma coisa bizarra e mentirosa, hipócrita, porque eles bem sabiam da sociedade de bem, do cidadão de bem, hipócrita porque a gente sabe dos crimes que essa gente sabe que comete, das traições a seus próprios princípios morais, né, que pregam em público. Então, Lula também retoma essas pautas que são extremamente importantes. É claro, precisam estar vinculadas à pauta econômica, a pauta excludente de um capitalismo, mas precisam estar evidentes. E aí quando você tem figuras como Sônia Guajajara, como Silvio de Almeida, que são verdadeiros refrigérios na alma, né? Pessoas que sabem do que estão falando, que conhecem a causa dos negros, das mulheres negras, dos povos originários, da população LGBTQIA+. Então, essas questões estarem colocadas são extremamente importantes. Ressignificar a política internacional, global, ou seja, olhar para os vizinhos, parar com essa demonização que ocorria internamente com gays, lésbicas, negros, indígenas, gente de esquerda, mulheres, também existia contra vizinhos, e você ter uma política externa sinaliza, sim, vamos conversar com os argentinos, com os venezuelanos, então todas essas sinalizações nas políticas sociais, identitárias, econômicas, são muito, muito importantes e geram, claro, um refluxo, né? O bolsonarismo ele foi eficiente para trabalhar o campo ideológico, e a gente sabe que o campo ideológico é importante.
criar uma massa de pessoas tão ávidas a defender Bolsonaro e seu governo por um sentimento de identidade que é muito comum em períodos de crise, né? Identidade com líder violento. Tem um livro que eu já citei aqui, do Patrick Charradot, Mitos e Mitologias Políticas, que mostra essas mitologias que tendem a se exacerbar em momentos de crise. Então você tem o mito do líder, o mito do grande inimigo, da grande conspiração, tudo isso está presente nessa lógica pseudo-fascista de Bolsonaro. Isso ficou aí, né? As pessoas que estão em frente aos quartéis totalmente dissociadas da realidade. É preocupante o que essas pessoas acreditam. Tem gente hoje acreditando que quem governa é o general Heleno. Com a dificuldade de perceber que perder politicamente, no caso deles, é perder uma identidade que levou anos para ser construída. Boa parte dessas pessoas que estão em frente ao quartéis, que são essa herança que Lula vai ter que lidar, e que vão se defrontar primeiro com essa mudança ideológica de governo, boa parte dessas pessoas demorou anos para se identificar com algo politicamente, se consideravam pessoas frustradas, e Bolsonaro deu vazão. Também tem vídeos falando sobre isso, não vou me alongar sobre minha opinião sobre isso. Essas pessoas continuam totalmente dissociadas da realidade. Há uma parte do capital e do pequeno capital também que foge da lógica econômica, e pequeno capital que não é grande capital, que não tem os interesses financeiros. Estou falando do cara do Uber, o cara que tem uma casa alugada, o cara que é um posto de gasolina, que estão aí já com 4 dias criticando a política econômica. Né? Uma galera que se diz, não, eu não sou bolsonarista, não tô. Mas tem esse antipetismo que passa por uma lógica de sociedade colonial, antipovo, que a gente também já discutiu no canal. Então essas heranças ideológicas Bolsonaro deixa aí, e quando Lula sinaliza com um caminho contrário, elas são insufladas pelos aparatos ideológicos que estão na mão do grande capital, que não gostaram de algumas medidas práticas que vêm ao encontro, né, para reafirmar as posturas ideológicas do discurso de Lula e de seus ministros. E é por isso que eu estou achando esse governo ótimo até agora. Com a rara exceção do que foi feito na área militar, mas existem gente próxima ao governo, ao PT, que diz que isso é uma tática de aproximação por conta do ambiente conflagrado, enfim. Mas tirando essa coisa do ministro Múcio, né, que é ininteligível para muita gente, o governo tem dado sinais de que vai seguir criticando a âncora fiscal com Haddad, com Lula, conseguindo quebrar o teto de gastos para garantir comida na mesa das pessoas, que é isso, lutando contra as CACs, que era uma tentativa descarada de Bolsonaro de milicianizar a sociedade brasileira. Todos esses são sinais positivos, reafirmando políticas inclusivas, seja no meio ambiente, seja para os povos originários, seja da população negra, ou seja, há uma reafirmação, há um revogaço, derrubando sigilos. Pela primeira vez num governo, eu sou funcionário público há muitos anos, pela primeira vez federal, eu vi um governo exonerar todos os cargos de confiança. É claro, o governo que chega, até pela lógica política, você tem que nomear os seus cargos de confiança. Isso não é comum, ou incomum, perdão, essa troca de nomes de confiança. O que é incomum é demitir todo mundo como uma sinalização. E essa sinalização de um governo mais à esquerda, que não vai ser condescendente com o que foi feito de desumano no governo anterior, e que, para o mercado, principalmente no caso do mercado, que não vai ser condescendente com uma lógica extremamente ultraliberal, retirando também, eu esqueci de falar, mas lembro agora, empresas estratégicas do Brasil, de um bizarro plano de privatização, bizarro e incompleto e vazio, como tudo que Bolsonaro fez, né? A perspectiva de se rever pontos da reforma trabalhista. Então isso afeta o mercado, e o mercado insufla essas pessoas, esse caldo de barbárie que Bolsonaro criou. E é bom que a gente vê um pouco da hipocrisia da grande imprensa, que é vinculada ao grande capital, né? Que se cansou. Eu vi muita gente elogiando o Bonner e tal. Nos cansamos de Bolsonaro. Cansaram até a página 2. Se o grande capital precisar apertar botões da barbárie, que não seja com Bolsonaro, que seja com a tia na porta do quartel, que seja com o dono de posto de gasolina que está aumentando a gasolina sem qualquer motivação, né? Correndo o risco de ser investigado pelas áreas de fiscalização econômica do governo federal. O grande capital não tem vergonha de apertar o botão e acelerar essas pessoas, porque é um governo de coalizão. E para terminar,
Governos de coalizão são governos em disputa. E apesar de serem governos em disputa, e apesar da enorme capacidade do PT, e principalmente de Lula, né, que talvez seja a maior figura política desse país do século, pela capacidade de aglutinar o diverso, apesar dessa capacidade de construir um governo de frente ampla, o governo sinaliza nesse primeiro momento com os setores que foram mais esquecidos durante os 4 anos, que são setores à esquerda, são setores progressivos. Como isso vai andar, a gente não sabe, hoje é dia 4, mas que os primeiros sinais são extremamente esperançosos, são extremamente animadores, são. Torçamos para que continue aí, torçamos, né, para que a coisa avance, né, não ao sonho delirante de quem está ainda na porta de quartel. A gente não vai comer cachorro, a gente não vai fazer a revolução comunista, infelizmente, mas que a gente tenha um pouco mais de humanidade e que a gente entenda, como o pessoal lá atrás, né? Eu estava lendo um texto essa semana para terminar, de um sujeito chamado Daniel Ben Said, uma introdução de um livro de Marx chamado Os Despossuídos, né? um compilado de artigos de Marx, que ele diz, ele fala muito disso, né? Que a gente precisa perceber que no começo do liberalismo, essa era a discussão, que há um direito que precede o direito à propriedade privada, o direito à riqueza de alguns, que é o direito à vida de todos. E esse governo sinaliza nesse momento, por isso que é animador por enquanto, que o direito à vida é prioritário frente ao direito à riqueza, frente ao direito, frente à gula econômica do grande capital. Torçamos, não vai ser fácil, a sociedade vai precisar estar mobilizada, até porque os setores mais radicais estão, mas são 4 dias de respiro e desde a posse são sinalizações animadoras, são demonstrações de que esse país pode ser melhor e já está sendo melhor. Tomara que continue por muito tempo.